Amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão e do programa Páginas Difíceis da Bíblia. Na verdade, eu não estou buscando páginas difíceis. Eu estou lendo com atenção, lendo versículo por versículo e explicando um evangelho, por ser o que de melhor temos no Novo Testamento, não é verdade? Então, nós na semana passada estávamos no capítulo 6, mas não tínhamos terminado ainda. A primeira parte do capítulo, a primeira parte do discurso, mostra-nos Jesus que fala de si mesmo como pão da vida na sua doutrina e na sua revelação. E, a este respeito, Jesus tinha um background, um pano de fundo enorme em textos sapienciais do por exemplo, a sabedoria que põe à mesa, envia as criadas a chamar os transeuntes, clama nas praças públicas, onde há a maior aglomeração de pessoas. Vinde a mim, comei dos meus manjares, que é delicioso. Tudo isto está nos livros sapienciais. E esses livros eram conhecidos dos judeus da época de Jesus. Portanto, da sabedoria personificada, podia se autodesignar, se autorrevelar como pão na sua palavra e na sua doutrina. Porém, a partir do versículo 22, já tínhamos começado na semana passada, mas é melhor recomeçar de novo. O discurso muda de aspecto, porque os verbos mais importantes não são crer, vir a, ser atraído por, mas agora vem à ribalta verbos como comer, como beber, que são verbos de deglutição. Agora sim, em primeiro lugar, se come o corpo e se bebe o sangue, e o discurso primariamente verte sobre a Eucaristia. Vamos ler novamente? Isso, nós vamos a partir do 51. 51? Então, isso, pois não. do versículo 51. Eu sou o pão. Quem comer deste pão viverá eternamente. O pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. E o pão que eu darei é a minha carne para a vida do mundo. Provavelmente, esta expressão estava em uso nas celebrações eucarísticas desta comunidade. Uma espécie de palavra da consagração, de fórmula da consagração. O pão que eu darei é minha carne para a vida do mundo. Atenção! Carne, para este evangelista aqui, é o homem na sua totalidade. E indica também a fraqueza, o limite e a dependência da morte. Paulo tem uma outra antropologia. Paulo jamais falaria que Jesus dá sua carne para a vida do mundo. Para Paulo e a sua antropologia, carne é o homem conduzido por ele mesmo, ou pior ainda, por Satanás. É o homem pecador, é a carne contra o espírito. Mas João não é Paulo. E por isso mesmo, Jesus em João pode perfeitamente falar minha carne. Aliás, eu acredito que Jesus, quando instituiu a Eucaristia, falou de carne, não falou de corpo. Foram as diversas reproduções, renarrações, e sobretudo as renarrações já no culto eucarístico celebrado, que no grego transformaram carne
em corpo. Basar, ou sarx, do hebraico ou do grego, em corpo, soma, em grego. A comida que eu darei, o alimento que eu darei, é minha carne para a vida do mundo. Aqui começa realmente Jesus a falar da Eucaristia. Portanto, depois de se ter dado inteiramente na doutrina e na revelação, agora se dá na carne, no corpo e no sangue. Dá a impressão de uma coisa um pouco mais elaborada, porque se carne representa a totalidade, aqui A vida por Jesus, carne a vida, é a vida, é o homem na sua vida terrestre. eu acredito que Paulo deva ter pensado o corpo no mesmo sentido, né? Sim, Na sua totalidade, sim, o sim. corpo. Só que para Paulo, essa expressão carne tem um significado pejorativo, razão porque ele não a usa quando não se trata de uma afirmação negativa. Quer dizer que nesse sentido podemos entender que carne e corpo têm a mesma tendência de totalidade. Sim, porém, carne para Paulo não. Não, carne não. Quer dizer, carne em João e corpo para Paulo se equivalem como totalidade. Como homem na sua totalidade. Na sua totalidade. Isso, continue. Os judeus discutiam entre si, dizendo: como esse homem pode dar-nos a sua carne a comer? Então Jesus lhes respondeu. Exatamente. Aqui, percebem bem que os verbos não são mais crer em, vir a, ser atraído por, como eu falei, mas como pode este homem dar a sua carne a comer? Interessante, a primeira heresia a respeito da Eucaristia é chamada cafarnaísmo. É isto aqui. É uma espécie de antropofagia. É tomar isto aqui de maneira antropófaga. Tá. É claro, Certo. se isto aqui deve ser entendido assim, é um horror. Nós não somos, nós comemos a carne do Cristo, bebemos o seu sangue, mas não somos antropófagos. Certo. Né? O que Jesus responde? Em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Percebe como aqui os verbos são de deglutição? Comer, beber. Comer, beber, não mais relacionados com o movimento da fé, ir a Jesus. Aqui é preciso comer o seu corpo e beber o seu sangue. E daí o susto, o pavor de um judeu. Como? Comer carne humana, beber sangue. Como pode este homem falar uma coisa destas? E realmente, a Eucaristia, entendida no seu sentido, no seu significado real, foi um dos fatores que nos afastou enormemente dos judeus, juntamente com o trinitarismo. Um Deus em três pessoas. Duas coisas que não podiam de jeito nenhum aceitar. Que se colocasse em dúvida a unicidade de Deus. Nós somos monoteístas, mas trinitários. Que se colocasse em dúvida a unicidade de Deus e que depois se imaginasse que se come a carne e o sangue de um pobre crucificado. Percebe? Nós precisaríamos entrar um pouquinho na mente de um judeu, na sua educação, para ver o horror que isto aqui poderia suscitar mesmo. É que nós estamos tão acostumados com a Eucaristia, fizemos a primeira comunhão, eu fiz com ela a primeira comunhão, os dois juntos, tínhamos 6, 7 anos de idade. A gente não tem essa visão, não é? Acho que vale explicar também essa questão do que significava ou significa o sangue na cultura do judeu. O sangue na cultura do judeu, e daquela época sobretudo, significa a vida, se a carne é a vida, o sangue é a vida derramada, é a vida sacrificada, é a vida, sim, oferecida numa espécie de martírio cruento. Esse é o sangue. Não é propriamente o elemento vermelho, o líquido vermelho que corre nas nossas veias.
por sangue se entende uma vida cortada. É claro que se corta a cabeça de alguém, se corta o pulso de alguém, sai sangue. E ele morre. É por isto que se fala sangue. Mas o que se entende por sangue não é propriamente o que a medicina entende pelo o elemento líquido em oposição ao elemento não líquido, a carne, mas é a vida entregue, a vida sacrificada. Se o pão é a vida, o sangue é a vida entregue, é a vida dada. Já que o senhor mencionou o termo, não sei se o senhor pretende dizer isso lá na frente, mas o senhor falou do sacrifício cruento. Então, dá para explicar um pouco o sacrifício incruento, que é a Eucaristia? Dá. Só que cada coisa no seu tempo, senão... não, por isso que eu disse, eu não sei se eu pretendo dizer isso lá na frente. Dá. O sacrifício do Cristo no Calvário. Cruento, o que significa? Não é, cruento não vem de cruel. Cruento o sangue foi derramado. Isso significa sacrifício cruento. Agora, a Eucaristia é o mesmo sacrifício, só que Jesus não morre mais, né? Jesus não derrama mais sangue cada vez que se celebra uma missa. Jesus está glorificado. Nós vamos fazer um intervalo. A sua pergunta foi muito pertinente e nós voltamos já a ela. Estamos de volta. Falar em sacrifício cruento e sacrifício incruento significa estabelecer relações entre o sacrifício de Jesus e a Eucaristia. Sim. Eu não acredito que este relacionamento íntimo tenha sido feito logo no início, nos primeiríssimos dias, depois da Páscoa. Por quê? Porque, de acordo com os Atos, diversos cristãos judeus continuavam tranquilamente a frequentar o templo, a frequentar os sacrifícios do templo e a considerar o templo numa posição muito elevada. Nós temos testemunhos dos Atos. E isto significa que ainda não teriam tido uma consciência plena da ineficácia de tudo aquilo. Tanto é verdade que parece que houve uma cisão no meio do cristianismo, que é o caso de Estevão, que capitaneava uma ala cristã chamada helenista. Isto é, uma ala cristã de fala grega, judeus, todos judeus, Sim. Só que judeus de fala grega. Que eram esses judeus de fala grega? Provavelmente eram judeus nascidos fora da Palestina, judeus nascidos na diáspora, Damasco, Turquia, Grécia, Alexandria, Roma. Muitos desses judeus para Jerusalém. O sionismo, é uma palavra um tanto delicada hoje, mas o sionismo começou já naquela época e antes até. É a volta, é o retorno dos judeus a Sião. O que eles queriam quando retornavam a Sião? O que querem até hoje? Até hoje existe judeu brasileiro, judeu argentino que volta a Jerusalém. O que eles pretendem? Eles pretendem encontrar-se com as suas raízes, com o seu povo, com a sua velha pátria e, quem sabe, até morrerem ali à sombra do que sobrou do Templo de Jerusalém e serem enterrados na terra dos seus antepassados. Que fé, né? Por isso, acho que é principalmente a tradição, que é o que eles buscam. É. Eles não têm no resto do mundo. Mas, não, eles teriam eles têm aqui. Na hora que eles se reúnem na sinagoga, tudo. Claro, que lá eles são maioria, né? Lá eles são maioria, aqui eles são minoria. E lá tem a história, a historicidade, tem o local, tem... Porém, é interessante, dessa ala aí, no primeiro século, alguns se converteram ao cristianismo. E Estevão e aqueles 7 foram prepostos
a esses judeus de fala grega. Ao que tudo indica, foram esses judeus de fala grega, esses helenistas, que, com o decorrer das semanas e dos meses, se recordaram de uma palavra dura, condenatória de Jesus com relação ao Templo de Jerusalém. E o discurso de Estevão mostra perfeitamente, é um discurso polêmico, e mostra que o Altíssimo não habita, não pode morar em casas feitas por mãos humanas. Os outros judeus cristãos, aramaica, deviam ser considerados por esses helenistas tradicionalistas, apegados ao passado, e esses judeus de fala aramaica deviam considerar a ala de cá, os helenistas, avançados demais, relaxados. Fato é que foi Estevão que provocou uma celeuma, ou trouxe à baila uma palavra de Jesus forte contra o templo, e houve uma perseguição só aos helenistas, que não aceitavam mais o templo. E queriam, de certa maneira, dizer que o templo era inútil. E quando houve esta perseguição, foram expulsos de Jerusalém os helenistas, mas os apóstolos não. Tem isso aqui no... Tem. Lucas fala no capítulo 8º, no capítulo 6º, 7º e 8º. Podemos falar? Não, é longo. Só para ilustrar? Mas é longo isso. É muito aí. Longo? É longo. Pode indicar então qual é o capítulo e os versículos, só para o telespectador tomar nota e poder ler depois? Eu tenho impressão, são os capítulos 6, 7 e 8. O 7º é o mais longo, é o discurso mais longo dos atos que existem, colocados na boca de Estevão. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que para esses judeus de ala mais evoluída, helenistas, o templo e os sacrifícios parece que já não tinham nenhuma serventia, nenhuma utilidade. Mas para os cristãos de tradição hebraica, de tradição palestinense, ainda tinha. E esta fracção, podemos falar de cisma, já no primeiríssimo cristianismo, podemos falar de cisma, talvez a palavra seja excessiva. Porém, que houve uma ruptura. Que eram todos um só coração e uma só alma, também acho um pouco excessivo demais. Mas é que o povo naquela ocasião vivia muito em função de sacrifício, sacrificava bode, sacrificava boi, sacrificava tudo. E eu acho que, não sei porquê, mas eu sempre tive essa ideia de que Jesus Cristo veio justamente para acabar com esses sacrifícios cruentos. Não, ele não veio para acabar, ele acabou. Ele acabou, então, e ele instituiu um que é incruento, que é o figurado, o sentido figurado. Agora, e o pessoal ainda continua arraigado. O relacionamento íntimo entre o Calvário e a Eucaristia só deve ter sido feito no final desse século aqui, e para isso deve ter ajudado muito o quarto evangelho. Quer dizer, foi quando a Eucaristia começou a ser considerada o sacrifício. Quer dizer, não a renovação, como normalmente se fala, a renovação, a multiplicação, a repetição do sacrifício da cruz, isto não, mas a reatualização, o mesmo sacrifício aqui colocado, ao alcance de todos nós. Esta é a Eucaristia. Quando a Eucaristia, a meu ver, no final, foi considerada sacrifício em relação estreita a uma cruz, então, o templo já não existia mais, os sacrifícios do templo já não existiam mais, e entrou para o cristianismo o vocabulário sacerdotal, sacerdotes e sacrifício. Provavelmente deve ter entrado também a forma de expressar incruenta a partir daí. Porque... Acho que não. Um pouco mais tarde. Um pouco mais tarde. Porém, já estava em raiz. Já estava em raiz. Já estava Agora, o senhor dizia, só para ilustrar aqui também, que vale lembrar, sobre os judeus cristãos, e Pedro era um deles,
Judeus palestinenses. Palestinenses e cristãos, e Pedro era um desses que fez o seu milagre na porta do templo. O primeiro milagre. Os dois subiu ao templo na hora da oração nona. Nona. E a multidão se reunia no pórtico de Salomão. Então havia uma ala que ainda considerou o templo durante um certo período, talvez até o ano 70, até a sua destruição completa. Sabe, quando eu levo peregrinos à Terra Santa, alguns me perguntam, mas padre, se tudo isso aqui é Israel, por que é que os judeus não reconstroem novamente o templo? Eles estão ali só com o muro que sobrou, o famoso Muro das Lamentações, que é uma parte do templo de Herodes, a única parte do templo de Herodes que sobrou. Por que não refazem o templo? Bom, eu dou diversas respostas. E do templo, onde era o templo, há duas mesquitas, que são as terceiras em importância do Islã, depois de Meca e Medina, em Jerusalém. A mesquita El-Aqsa e o Domo da Rocha. Se isso aqui for abaixo, vem a Terceira Guerra Mundial. Exatamente. Esse é a primeira resposta que eu dou. A segunda resposta, os judeus religiosos acreditam que esta é uma questão muito espinhosa e delicada e só o Messias poderá resolver quando ele vier. Então, deixe-se tudo como está e quando o Messias vier, ele resolve a questão. Aliás, a ONU exigiu para o reconhecimento do Estado de Israel que o status quo das religiões monoteístas fosse lá respeitado. Caso contrário, não haveria de jeito nenhum instituído o Estado de Israel. Reconhecimento. Mas eu dou uma terceira razão. Judeu, seja o que for, é gente de cabeça. Exatamente. Você já imaginou, em pleno século XXI, judeus matando bodes, carneiros, ovelhas, derramando sangue por ali, sangue por lá? Não dá. Sabe? É melhor deixar tudo como está e o Messias, quando vier, para eles resolverá a questão. E eles consideram aquele muro como um templo. Sim, é o que sobrou do templo. Mas o nosso tempo, agora o nosso coisa. tempo aqui está esgotado. Temos que encerrar. Muito obrigado. Até a próxima. Bom final de semana a todos e até a próxima sexta-feira, se Deus quiser. Até a próxima sexta, bom domingo. Até lá.